Você já deve ter ouvido falar da febre dos SPACs. Afinal, eles estão dominando a bolsa norte-americana há um tempo e estão aí chegando no Brasil agora. Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que são, o que eles representam para o pequeno investidor e qual que deve ser a nossa postura em relação a esse tipo de investimento. Eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. SPAC, ou Special Purpose Acquisition Company, não é um investimento novo, já existe há décadas, mas no último ano esse negócio bombou, dominou os Estados Unidos. Nesse gráfico que vocês estão vendo aí dá para ver bem o crescimento dele, tanto que ano passado ele representou metade dos IPOs, ou seja, metade dos IPOs que aconteceram nos Estados Unidos foram na modalidade SPAC. E agora em 2021, só no primeiro trimestre já passaram de 300 SPACs. Ou seja, esse negócio está aumentando. Só no primeiro trimestre já foi mais que o ano passado inteiro, que já tinha sido um absurdo. Quer dizer, o negócio ainda está bombando, ainda vai dar muito o que falar. E aqui no Brasil, a Anbima tem estudado aí maneiras de trazer, de regulamentar esse negócio para a gente ter acesso também a esse tipo de investimento. Isso não é uma coisa ruim, pelo contrário, isso traz mais dinheiro para o mercado de capitais. Isso é bom porque isso aumenta a produção de um país. É mais dinheiro dentro das indústrias, é mais dinheiro produzindo alguma coisa e menos dinheiro em outros tipos de aplicação que talvez não produzam tanto. Agora vamos lá, por que uma empresa abre o capital? Qual é que é o objetivo dela? É muito simples, o objetivo dela é levantar dinheiro com isso aí. Eu vou dar um exemplo para vocês. Suponha que você desenvolva na sua cidade uma padaria fantástica que dá muito resultado e você gosta muito e ganha muito dinheiro com ela. É um negócio assim muito bom, você desenvolveu ali um modelo de negócio que se destaca. Aí, você quer multiplicar esse modelo de negócio, você quer abrir mais 10 padarias. Acontece o seguinte, você não tem grana para abrir 10 padarias nesse seu novo modelo de negócio. O que você faz? Arruma um investidor. Então entra lá um investidor com, sei lá, com 2 milhões de reais, aí com esses 2 milhões de reais você consegue abrir 10 padarias e esse novo investidor fica dono de metade da empresa, vamos dizer assim. Então, vocês dividem meio a meio, mas na verdade o cara entrou com muito mais grana que você. O que as empresas tentam fazer na Bolsa de Valores é mais ou menos isso. Elas vão lá e procuram um monte de sócio para botar dinheiro no negócio delas. Isso é o que acontece quando uma empresa abre o capital. E a grande vantagem de fazer isso no mercado público é que muito mais gente pode colocar dinheiro. Imagina milhões de pessoas colocando dinheiro na sua padaria, provavelmente você conseguiria abrir não 10, mas 100 ou 1000 padarias. Enfim, a ideia é mais ou menos essa, entra muito mais dinheiro, é muito mais fácil você conseguir um monte de gente para colocar dinheiro no seu negócio do que conseguir, sei lá, alguns poucos investidores privados ou alguns bancos. Né? É muito mais fácil, dá muito mais certo. Por isso que as empresas abrem o capital. E o jeito das empresas abrirem o capital é através do IPO, ou oferta pública inicial. É quando a empresa vai lá e despeja um monte de ações no mercado e capta o dinheiro dessas ações. Né? O pessoal dá o dinheiro vai para o caixa da empresa e a empresa pode investir. Em troca, os investidores ficam donos de uma parte da empresa. Agora, o grande desafio do IPO é que ele é um processo muito lento e doloroso para os fundadores da empresa. É um negócio muito complicado, você tem que mudar muita coisa na empresa, tem que auditar, tem que gastar muito dinheiro. Estima-se aí que de todo o dinheiro que entra no IPO, até uns 7% a empresa perde, né? Os fundadores perdem, né, no processo de abertura do capital. Mas e se tivesse um jeito mais fácil de fazer isso? É aí que entram os SPACs. Você pega lá um gestor que tem algum crédito no mercado, que é bem referenciado, esse cara pega e abre um SPAC. É uma empresa que não faz nada, ela é só uma pilha de dinheiro, o dinheiro fica lá esperando o momento de comprar uma outra empresa. Então, a gente diz que esse é um método indireto de abrir o capital na Bolsa de Valores ou de emitir ações no mercado. Porque veja, quando o gestor abre essa empresa e faz o IPO dessa empresa, essa empresa vazia vai lá e faz um IPO. É muito mais fácil, porque não tem nada. A empresa não é operacional. Vai auditar o que numa pilha de dinheiro? Praticamente nada. É só uma aplicação financeira. Então é muito fácil abrir o capital de uma empresa que não tem nada. E depois que o capital já está aberto, as ações dessa empresa sem nada já estão sendo negociadas na bolsa, aí você pega lá uma empresa que tem o capital fechado, esse gestor do SPAC vai lá e compra uma parte dessa empresa, né? Ou investe nessa empresa, enfim, funde, né, com essa empresa e o SPAC se torna essa empresa. Então, as duas coisas viram uma coisa só. É como se aquela empresa lá de capital fechado que queria abrir o capital, abriu o capital, mas sem passar pelos trâmites do IPO. No final das contas, aquela empresa vai acabar sendo negociada na bolsa, ela vai acabar tendo uma infusão de capital muito grande nela, só que ela não precisou passar pelas dores do IPO, não precisou sofrer ali com toda aquela burocracia, com todos aqueles custos altos que tem o IPO. Além disso, geralmente quem investe num SPAC logo no IPO tem direito a uma opção de compra de um valor ali um pouquinho mais alto. Por exemplo,
Se as ações foram vendidas a R$10 no IPO, você pode comprar mais no futuro a, sei lá, R$11,50. Então, se caso aquele negócio explodir, virar muito dinheiro e tal, você pode comprar mais ações por um preço mais baixo, né? Vamos supor que a ação começou a 10, está em 30. Você pode ir lá e comprar por R$11,50 uma ação que hoje vale 30 no mercado. Essa é um benefício aí que eles dão para quem investe em IPO de SPAC. Isso eu estou falando para vocês o que acontece nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil isso daí ainda não acontece, pelo menos eu nunca vi acontecer. Bom, isso traz vários benefícios aos fundadores da empresa. Em primeiro lugar, eles não precisam de burocracia nenhuma, né? Porque eles não vão passar pelo IPO. Então, a burocracia fica muito reduzida. Eles estão simplesmente fazendo uma negociação entre duas empresas, estão fundindo duas empresas. Não envolve o mercado, não envolve a Bovespa, não envolve nada. Além disso, o custo é muito menor para os fundadores, né? Porque eles não vão ter que pagar lá auditoria, pagar empresas especializadas, pagar os bancos de investimento, escriturador, não vão ter que gastar com isso aí, porque na verdade eles só estão fundindo uma empresa na outra. E uma outra coisa que acrescenta um benefício enorme para os fundadores é o risco reduzido. Por quê? Quando você começa um processo de IPO, você leva aí, sei lá, 6 meses até que o capital esteja realmente aberto. Você não sabe como é que vai estar o mercado daqui a 6 meses. Se daqui a 6 meses o mercado tiver uma porcaria, caiu, enfim, por causa de pandemia, por causa de crise, por causa de qualquer coisa, os investidores vão naturalmente pagar muito menos naquela sua ação, muito menos naquela sua empresa. Ou seja, você vai arrecadar menos dinheiro. Esse é um risco muito grande para quem abre o capital. E daí isso é bom para o investidor, né? Porque o investidor pagou barato no negócio, mas isso é ruim para o fundador, porque o fundador pegou menos dinheiro no negócio dele. Isso não acontece quando ele vai fundir com o SPAC, porque o SPAC é um preço fixo. Ele vai lá, vai negociar. Um gestor negocia com outro gestor. Ó, eu pago 200 milhões na sua empresa. Quer vender? Se quiser, assina e vende. Não tem risco assim de, daqui a 6 meses, se o mercado cair, não sei o quê. Isso reduz muito isso. Então, vocês podem perceber que para o fundador tem várias vantagens, várias mesmo. Porém, para o investidor, eu não vejo nenhuma vantagem, eu só vejo problema. E o primeiro problema é que você não sabe exatamente o que o gestor vai comprar. Você está confiando no gestor. Por isso que a gente chama de IPO de cheque em branco. Porque, na verdade, você está dando um cheque em branco mesmo. O gestor pode fazer o que ele quiser com aquele dinheiro. Ele pode comprar a empresa que for, ele pode comprar a empresa que dá prejuízo, ele pode fazer o que ele quiser. Claro que se é um cara que é bem visto pelo mercado, que tem um nome a zelar, que tem uma reputação, eu imagino que ele vá se esforçar para fazer uma boa aquisição, para satisfazer os clientes dele, afinal esse é o negócio dele. Agora, é um enorme risco que você está correndo. Você está dando um cheque em branco na mão de uma pessoa e você não sabe na onde ela vai gastar. E quando acontece o IPO do SPAC, eles não podem falar em qual empresa eles vão investir. Então ninguém sabe, às vezes o gestor sabe, às vezes não, às vezes já tem uma ideia mais ou menos, mas não pode falar. Porque se ele falar, isso vai dar algumas implicações na hora de abrir o capital, ele vai ter que prestar conta disso daí, né? Se ele falar isso oficialmente, e isso pode dar problema, ele não pode fazer isso. Então, você realmente está dando um cheque em branco na mão de um gestor. E esse é o primeiro problema. É lógico que quando ele vai fazer uma aquisição, os acionistas têm que votar. Isso é lei, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Aquisições, fusões e tal, geralmente a Assembleia de Acionistas vai participar. Só que aí é o seguinte, né? Todo mundo que comprou aquele negócio confia no gestor. Então não tem por que a Assembleia não votar conforme o gestor. Então provavelmente a Assembleia vai aprovar qualquer coisa que o gestor sugerir. O segundo problema para o investidor é que esse negócio sai muito caro. Veja, os gestores ficam com até 20% das ações, em média, essa é a prática do mercado. Ou seja, vamos supor que abriu lá o capital, o SPAC, levantou 100 milhões, né, de dinheiro e aí usou esses 100 milhões para comprar uma empresa. 20 milhões dessas ações vão ficar para os gestores, para os caras que fizeram o SPAC, que fizeram essa aquisição aí. E os outros acionistas vão dividir os 80 milhões. Então, quer dizer, vocês pagam 100 milhões e ficam com 80 milhões. O custo disso acaba sendo muito caro para o acionista. Então, se o gestor não fizer uma escolha assim absolutamente excelente, não fizer um ótimo negócio, não vai compensar, porque você vai ter esse pênalti, você já vai começar perdendo, porque você tem um gestor tirando 20% aí de tudo que você colocou, né? Na verdade, ele não tira o dinheiro, ele tira as ações, ele vai ficar com uma parte das ações da empresa, geralmente é 20%. Fora que o histórico que a gente tem dos SPACs é um histórico ruim. Muitos deles compram um negócio que não dá um retorno muito bom para os acionistas, tem uma outra exceção e tal. Em média, eles retornam menos do que os IPOs e, em média, IPO já é uma porcaria, né? Já é difícil você entrar em IPO porque você não tem aquele monte de informação que a gente tem e tal. Enfim, e eu tenho outros vídeos sobre isso que eu vou deixar aqui nos cards caso você queira ver sobre esse assunto. E o negócio fica um pouquinho pior se a gente vê que os SPACs costumam dar uma garantia de 2 anos. Ou seja, se o gestor não achar um negócio para comprar ou para fundir em 2 anos, ele vai devolver o dinheiro para os investidores.
Qual é que é o grande problema disso? Se ele devolver, ele não vai ganhar nada, porque lembra, o que ele ganha ele morde um pedacinho da empresa que ele fundiu. Então, se ele devolve, ele não ganha nada, então ele não vai querer devolver. Ou seja, pode ser que ele seja forçado a fazer um mau negócio, porque se não tiver uma empresa, né, na área que ele quer, na área que ele entende, que seja um bom negócio, que dê lucro, enfim, que, né, satisfaça as condições que ele quer, é muito provável que ele escolha qualquer outra. E isso, obviamente, não vai acabar bem, né? Porque o cara é obrigado a escolher uma empresa, ele vai lá e aloca o capital só para ganhar o dinheirinho dele. E aí, claro, quem vai se dar mal é quem acreditou naquele SPAC. Isso já aconteceu, isso acontece. Se fizer uma grande pesquisa, vocês vão achar vários resultados de gente reclamando, de gente achando ruim, mas ainda só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil esse negócio ainda não chegou, mas é só uma questão de tempo. Inclusive, já existem SPACs norte-americanos, né, lançados lá nos Estados Unidos, cujo objetivo é comprar a empresa no Brasil, é investir no Brasil. Então, assim, eles já estão chegando por aqui já. Daqui a pouquinho vai ter na Bovespa também. E aí vocês têm que ficar espertos, pensar muito bem antes de investir. Aliás, como qualquer outro investimento, né? Acho que a gente pode aprender assim, de toda essa história é nunca investir naquilo que a gente não conhece, porque é um risco enorme. Então tem que estudar muito bem, ver se você está disposto mesmo a deixar o seu destino na mão aí de um gestor, por mais importante que seja, né? De um empresário, enfim. É isso que você tem que decidir sabendo o que é um SPAC. Aliás, se está na moda, a gente desconfia, né? Qualquer coisa que está muito na moda aí é bom desconfiar, porque não passa de mais um jeito aí de tirarem o nosso dinheiro. E aliás, é mais ou menos isso. O mundo vive um tempo de excesso de liquidez, e aí o pessoal que tem empresa, que tem negócio, que tem, enfim, que é gestor de fundos, eles estão arrumando maneiras aí que a gente coloque o dinheiro na mão deles. Essa é uma maneira que eles ganham um bom dinheiro fazendo isso. Não estou dizendo que é ruim, como eu falei antes, não é que isso seja ruim para a economia, isso é até bom, isso faz o país crescer. Teve muitos episódios em que os países cresceram só baseados em bolhas do mercado de ações. Entra tanto dinheiro lá dentro que boa parte desse dinheiro vira produção, né? Quando abre muito capital e tal. Então não estou dizendo que é um negócio ruim, eu estou dizendo que talvez para o investidor isso não seja interessante, ou enfim, cada um tem que fazer uma pesquisa muito atenta, muito detalhada e ver se quer mesmo colocar o seu dinheiro nesse tipo de negócio. Aliás, minha pergunta hoje para vocês é justamente essa. Eu quero saber se quando os SPACs chegarem ao Brasil, vocês vão considerar essa alternativa de investimento? Vão pensar em investir, dependendo aí de quem for o gestor, de quem estiver lançando o negócio, qual for o objetivo do SPAC, ou de cara vão descartar, vão achar isso daí um péssimo investimento? Eu acho que a minha opinião já ficou mais ou menos clara no vídeo, mas eu quero ouvir de vocês, afinal a gente tem muita gente diferente aqui no canal. E dentro desse mesmo assunto, eu queria deixar para vocês uma recomendação de um vídeo que eu falo sobre os IPOs. Quais são os riscos de investir em IPO, por que eles dão menos retorno do que investir em empresas normais, enfim. Eu vou deixar aqui, vai estar na descrição também para vocês, deem uma olhada lá e depois me digam o que acharam. Fora isso, se não são inscritos no canal, aproveita para se inscreverem aqui. Eu volto semana que vem, até lá!